bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais uma videoaula referente à nossa série de videoaulas sobre elaboração de projetos voltados para a matemática e áreas afins. E este aqui é o nosso segundo vídeo aí da playlist de projeto, e nele nós vamos falar sobre o nosso primeiro projetinho, que é a construção de uma aventura do tipo, aventura de texto interativa, ou também conhecido como livro-jogo. Que é um livro, gente, diferente de um livro comum, você vai ter escolhas dentro desse livro, e aí o personagem dessas escolhas que a gente faz, ele vai seguir um rumo diferente na história. Então, normalmente vai contar a historinha de alguém, e aí você vai escolhendo quais escolhas ele faria em cada parte, tá certo? Se você nunca viu esse tipo de livro, vou lhe dar um exemplo aqui, que é este livrinho aqui. Ó. Então aqui eu tenho um livrinho jogo, vou colocar aqui a fonte, ó. O título aqui é Uma Luz na Escuridão, é uma aventura de fantasia. Foi escrita por mim e revisada pelo meu colega Breno. Então nós juntos construímos essa historinha aqui. Aí aqui é a capa, porque aqui simula um livro mesmo, certo? Embora a nossa versão final vai ser com programação, vamos ter uma interfacezinha legal aqui, acho que você vai gostar. Mas eu vou falar disso ainda neste vídeo aqui. Então história interativa, está aqui a capa como se fosse um livro comum. Nessa parte aqui, que eu chamei de introdução, eu conto para o leitor ou para o jogador, digamos assim, o que é uma história interativa. Então, eu vou fingir que eu estou jogando aqui, começa a jogar um pouquinho, ler a parte aqui da história, ler as outras partes, e aí a gente vai seguindo as outras partes do projeto. Uma história interativa é uma história na qual você escolhe o caminho que o personagem deve trilhar. Diferente de um livro comum, neste tipo de história você pode obter o sucesso chegando ao fim, ou simplesmente ficar pelo meio do caminho. Se não obtiver êxito, tente novamente. Coloque os seus amigos para jogar, leia para eles e a maioria decide por onde o personagem deve ir. Enfrentar a vibra usando um porrete ou tentar atear fogo à sala para afugentá-la. Você decide, acredite, você vai gostar. Comece a ler já. Então aqui eu dou uma préviazinha de como funciona essa história. Aqui é o campo sua história, que é a história do personagem. Tá certo? Eu coloquei aqui o personagem em primeira pessoa como se o leitor fosse o personagem. Tá certo? Para se engajar mais na história. Mas aí você pode contar um personagem lá em terceira pessoa, Ana vai fazer isso ou isso. Aí você escolhe o que Ana vai fazer. Mas você pode ser a Ana do jogo. Então, aqui, ó, vamos ler a historinha que ela vai dar umas pistas para nós. Vou contar isso daqui a pouco. Para que serve essa parte inicial? Pelo menos a minha visão, colocar ela é importante. Seu nome é Dasmos, clérigo da deusa da luz Amis. Desde os 14 anos, quando sua mãe o trouxe ao templo, você tem se devotado à deusa cumprindo um rigoroso código de conduta, assim como todos os outros 5 clérigos que residem nesse templo. Por diversas vezes, durante momentos de perigo e insegurança, você acreditou ser salvo pelos poderes de Amis. Hoje você tem 21 anos e acaba de ser condecorado clérigo da luz. Então aqui dá uma pista de quem é o personagem, descreve, é um clérigo. Você pensa, o que um clérigo é? É uma pessoa devotada à religião, então uma pessoa normalmente bondosa, tem a ver com a luz. Então aqui dá uma ideia de que algumas escolhas na história podem ser adequadas e outras não, tá certo? Aí essa parte da história eu coloco normalmente para dar umas pistas, porque aqui você vai ter diversos caminhos. Alguns vão conduzir a finais, ditos assim legais, e outros a finais não tão legais assim. Onde você de fato perde na história. Você fez alguma besteira lá, fez alguma escolha ruim e perde. Aí você pode jogar de novo, tá certo? Então aqui vem a parte da missão. Nesse caso eu botei esse título aqui, mas é o começo da história propriamente dita, tá certo? Então a partir daqui você já vai ter opções de escolha. Então, após sua condecoração como mais novo clérigo do tempo de Amis, Josh Kinlan, também clérigo da luz responsável por você até então, se aproxima de você e diz: Olá, mais novo sacerdote da luz, estou feliz em vê-lo chegar até aqui. Saiba que muitos almejam seguir o caminho da luz, mas poucos conseguem percorrê-lo sem se ofuscar com seu brilho intenso ou se desviar para as trevas. Hoje começa sua jornada. Tome aqui a sua massa, armadura de metal e escudo. Faça um bom uso dessas armas em sua defesa e também na luta por justiça. Que a luz de Amis o guie. Que no cumprimento novamente se dirige à saída do salão que ocorrerá a cerimônia de sua condecoração. Quando sobre a soleira da porta, ele vira-se novamente para você e diz: Meu caro Dasmos, tenho uma primeira missão para você. Claro, sei que pode estar bastante eufórico por se tornar um clérigo da luz e talvez não tenha cabeça para realizar por esses dias. Entenderei se não quiser ir e pedirei a um dos outros clérigos que a faça. Se quiser aceitar a missão, vá até meus aposentos pelo fim da tarde. E aqui vem a parte que difere de um livro comum. Que é o seguinte, se quiser aceitar a missão, vá para 1, se não, vá para 5. Claro, você vai fazer a história a primeira vez, você vai aceitar a missão. Aí no 1, de novo, vai ter uma descrição de um evento,
né? A gente pode chamar esses caras aqui 1, 2, 3, 4, 5, né? Até a quantidade que foi, de cenas. Aí aqui em 1, ao ler a cena 1, aí ele fala, vá para 3. Aqui ele não deu muita escolha, você só tem como ir para 3. Vou clicar aqui em 3, ó. Aí aqui em 3 você vai ler de novo, aí, 7 ou 2. E aí você vai tomando caminhos. Né? Provavelmente pode ser que você nunca mais passe por 2 novamente, se você escolher o caminho 7. Às vezes tem um caminho que ele dá um retorno. Isso aí a gente vai falar durante a história, durante, né, o projeto também, quando a gente vai construindo a nossa própria história. Claro que eu vou usar como base esse aqui, vou explicar as partes, né, tudo mais, como foi feito desde o princípio. Porque existem algumas coisas que só quem fez a primeira vez passou, né, por aqueles problemas, e para vocês não passarem pelos mesmos problemas, já se estiverem mais adiantados, eu vou dar essas dicas. Essa aqui é a história em si, certo? O que acontece, gente? Aqui eu fiz no Word, que é um passo que antecedeu o PDF. Em Word é que a gente bota os hiperlinks, a gente constrói de fato a história. Aqui em Word funciona do mesmo jeito, ó. Só que para eu clicar aqui eu vou ter que apertar Ctrl, ó. Quando eu clico aqui em 1, pronto. Se você tem um livro na sua mão, ele normalmente fala para a página, vá para a cena, né? Vá para a cena 125, aí você está lá na cena 1, você vai lá para 125. Por que ele faz isso desordenado? Para o cara não ler, por exemplo, você faz da 1, vai para 2, você poderia ler o próximo etapa e falar, pô, se eu vou por ali eu vou me lascar. Então aí ele bota coisas bem separadas, tá certo? Para exatamente você não criar nenhuma conexão sem, né, roubar, digamos assim. Então tem isso aí. Então aqui no Word tem essa parte, mas tem uma partezinha que antecede um pouco isso aqui, que é o que eu vou falar durante a execução do projeto mesmo, certo? Durante a nossa construção dessa história aqui. Então aí está aqui no Word, mais ou menos antecedeu aquele passo em PDF. E aí, nos últimos dias, eu consegui fazer isso numa linguagem de programação, colocando um pouco mais interativo. Não sei se você percebeu, mas ali naquela história, você ganhou uma armadura, um escudo, né, uma massa, né, que é uma arma, vai ganhando outros itens. Então, em alguns livros-jogos, você acaba tendo que anotar essas coisas numa ficha, porque você vai ter lá 400 páginas, ou 400 cenas. E aí, para você não se esquecer se você tem aquilo ou não, alguns têm atributos, né, tem o seu life, né, que é tipo, são conhecidos normalmente com pontos de vida, e vai caindo, você pode morrer no meio da aventura, digamos assim, como se fosse um joguinho mesmo. Então é necessário você ter uma ficha. Na versão que eu fiz aqui no Python, ele já anota para você as fichas, né? É uma versão em Python e também uma versão que você pode passar para outra pessoa que não tem o Python. Eu vou falar disso daqui a pouco, tá certo? Então, tá aqui o código, tá certo? A gente vai passar pelas partes importantes dele, tá certo? No código que eu incrementei algumas coisinhas. Vou compilar aqui, ó. Ele abre esta janelinha. Então aqui, ó. Aventura solo, não luz na escuridão. Aperta o tutorial para começar. Então aqui eu só estou apresentando, gente. Não estou ensinando nada ainda. Então, eu vou apertar tutorial. Aqui no tutorial tem aquela primeira parte que a gente leu, né? Sobre o que é uma história interativa e tudo mais. Aqui eu chamei tutorial, lá eu chamei de introdução, certo? Aí aqui tem um item 2 e 3 que não tinha lá, que é o seguinte, ó, clicando em inventário você terá acesso aos objetos que possuem, que podem ou não ser importantes em algumas partes da trama. Né? Então vou clicar aqui em inventário. Ó. Até o momento você não porta nada de útil. Aqui vai aparecendo as figurinhas, né? Para inserir mais o leitor na história, né? Ambientar mais ele, tá certo? Aí o 3, clicando em caminho, você terá uma recordação do caminho feito até o momento em que se encontra. Por que o caminho é importante? Porque se você faz uma história muito grande, você pode anotar aquela sequência e falar, poxa, eu fiz a sequência aqui, cheguei nesse final ou me lasquei. Aí você tendo aquela sequência, você escolhe e faz outras escolhas, tá certo? Então eu vou clicar aqui em caminho, ó. Você ainda está na fase inicial. Ou seja, não fez nada, não tem caminho nenhum aqui, beleza? Aí ele fala, em cada situação que tiver que escolher entre duas ou mais opções, você deverá digitar no campo escolhas, que é esse aqui, o valor ou código correspondente à opção e apertar seguir. Para começar, digite 0-1, né? Até escrever aqui sem aspas e aperte seguir. Então, 0-1. Ó, parece que você entendeu. Digite 0-2 e aperte seguir para ler a introdução. Então, observe que aqui eu ensinei para o usuário como manipular esses botões aqui. Tá certo? Existe, eu não vou apertar, senão vai fechar. Aí beleza, então eu vou para 0-2. Aí aqui tá que eu chamei de introdução, né? Eu esqueci que era a sua missão, mas aí tudo bem, né, gente? A gente vai consertando, porque isso aqui eu fiz recentemente. Então eu tenho que consertar algumas coisinhas aqui, né?
Não, seu nome é Dasmo, escreve da deusa Miss, né, desde os 14 anos. A mesma história tem lá no PDF no Word, beleza? E aqui digite 03 ao final. Vou digitar aqui só para vocês verem uma coisa que é a questão do caminho, do inventário e tudo mais. Então aqui você vai ganhando itens, você vai percorrendo caminhos, ó. Aí aqui chega a primeira parte onde você de fato entra na história mesmo, que é 1 ou 5. Então a história normalmente é 1, 2, 3, né? A gente vai se contando aqui. Então as partes introdutórias, eu não coloquei para elas entrarem no caminho, mas você pode colocar isso no código. Depois eu vou falar isso para vocês. Então eu vou apertar aqui 1. De 1, ó, tá aqui indicando que é 1, ó. Aí ele fala aperte 3, né? Aquele parte lá que não tem muito escuro. Aí de 3 eu posso ir para 7 ou para 2, ó. Estou aqui em 3, 7 ou 2. Eu não estou lendo, gente, vocês podem ler, vou deixar aí na descrição do vídeo para vocês, ó, apertar 7 e seguir. Então ele vai criando a historinha. Olha só, vamos apertar caminho de novo? 1, 3 e 7, foi exatamente as escolhas que eu fiz. Vamos apertar o inventário? Massa, armadura de metal, escudo, pergaminho e bússola quebrada. É como se fosse um joguinho mesmo, cara. Só que eu gosto desse tipo de jogo porque ele puxa muito para a leitura. Aquele cara que tem dificuldade de leitura, se você começa a colocar ele se anima mais, ele fica mais atento. Então, assim, é uma opção que você tem. Isso aqui você não precisa fazer só de jeito, você pode fazer uma prova aqui, pode fazer uma historinha onde o personagem passar, o aluno vai ter que ir acertando questões, né, referentes à matéria. Né? Então, para obter sucesso, ele vai ter que acertar, você vai dar lá as opções para ele, se ele acertar, olha, você de fato conseguiu fazer o que você queria, né? Não conseguiu, vá para outro caminho. Né? Então, tem essas possibilidades, isso aí ao final do projeto eu vou dar algumas ideias de como utilizar isso aqui em de outras formas, né, digamos assim. Então aqui você tem essa historinha, essa aqui especificamente, clicando aqui, ó, você precisa do Python para rodar ela, certo? Nessa parte, vamos lá, que eu vou explicar isso aqui, que é uma das coisas mais legais que eu acho, por isso que eu estou usando o Python atualmente, é esse aqui, ó, Botini Game, que é onde ela está. Então aqui ó, fica o arquivo Uma Luz na Escuridão Ilustrada, que é com foto. A princípio, anteriormente, não tinham figuras, aí eu coloquei, por isso que eu falei, não, agora eu já posso fazer um videozinho explicando, foi legal, porque você tem ali o texto, tem as figurinhas, né? Ilustrados para a pessoa mergulhar mais na história, digamos assim. Aí quando eu clico aqui, eu abro aquela parte. Só que você fala, poxa, professor, mas meu amigo que eu vou passar a história que eu fiz, ele não tem o Python. Aí, aqui em Dist, né, tem como você gerar esta história, né, através de alguns comandos aqui nessa plataforma, e você vai gerar isso aqui, ó. Eu até botei aqui, executável completo. Pronto. Então, no executável completo, você vai precisar ter as figuras, né? Eu não sei ainda como incorporar elas a um único arquivo. E esse arquivo aqui. Esse arquivo ele roda em qualquer computador. Ele vai abrir assim, pronto. Certo? Então, esse aqui eu não preciso do Python instalado. Beleza? Então, esse aqui, quando tiver tudo pronto, aí você faz ele, pronto. Fica a versão final. Aí só vai precisar, eu botei um arquivo Leia-me aqui, depois eu vou falar também disso, né? Que é seu aplicativo Uma Luz na Escuridão Ilustrada na mesma pasta, né? Salve o aplicativo na mesma pasta que as imagens, que são as imagens que são carregadas durante a execução da história, certo? É a única exigência que você tem. Talvez no futuro eu aprenda como jogar todas essas imagens aqui dentro desse único arquivo, tá certo? Eu ainda não aprendi, né? Não sou o cara da programação, gente, não. Aqui o meu objetivo aqui é mostrar, né, que a programação pode ser aliada com matemática, né, para fazer as coisas. Claro que nesse projeto aqui, a princípio, parece não ter nada de matemática, mas eu vou mostrar para vocês que tem uma parte sim, inclusive relacionada à matéria que eu ensino, que é a matéria de matemática 2, onde usa a teoria dos grafos. Né? Então, pensando nisso aqui, né, nessa matéria que eu decidi elaborar esse projetinho. Beleza? E aí, tudo isso vai estar lá no meu canal, na playlist Projetos. Se você quiser continuar para ver como eu fiz isso, passo a passo, é só ir lá no vídeo lá referente a esse projeto. Beleza? Até a próxima.